No alto dos céus alpinos, onde o ar é rarefeito e as nuvens roçam os picos como se quisessem se fundir com a pedra, uma sombra majestosa descreve grandes círculos no firmamento. Não tem pressa. Não agita, ela desliza solenemente, como se a própria gravidade lhe prestasse homenagem. Não procura presas vivas. Ele não caça. Seu reinado não se baseia em perseguição, mas em algo mais antigo, mais necessário. O ciclo silencioso da morte. É o abutre barbudo, o anjo esquecido da montanha, o colecionador de restos mortais, o guardião discreto do equilíbrio natural. Com as asas abertas, pode atingir uma envergadura de quase 3 metros. Seu corpo, coberto de penas que variam do branco ao dourado ferrugem, parece banhado pela luz do amanhecer. Sua cabeça, pequena em proporção ao seu corpo enorme, culmina em olhos intensos e avermelhados que examinam o terreno com calma paciente. A barba com penas pretas, sob seu bico afiado, lhe dá uma aparência antiga, como se fosse uma criatura de uma era esquecida. Mas é sua dieta que o torna uma raridade surpreendente. O abutre barbudo não se alimenta de carne fresca. Ele também não compete pelos restos moles de uma carcaça. A especialidade deles é o osso, aquela parte dura, esquecida e desprezada pelos outros necrófagos. Enquanto lobos e raposas rasgam músculos, enquanto corvos e águias rasgam tendões, o abutre espera. Paciente, distante. Ele sabe que sua hora chegará quando todos os outros já estiverem satisfeitos. Então ele desce com dignidade sobre o cadáver abandonado. Com seu bico poderoso, ele arranca ossos que outros não tocaram. Se forem pequenos, ele os engole inteiros. Seu estômago, mais ácido que o de qualquer outro vertebrado, pode dissolver tecido ósseo em questão de horas, extraindo nutrientes vitais que outros não conseguem usar. Se os ossos forem muito grandes, ele aplica uma técnica que surpreende observadores há séculos. Ele voa com o osso nas garras até atingir alturas consideráveis. Depois, ele o solta nas pedras, 1, 2, 3 vezes, se necessário, até que o osso se quebre em fragmentos controláveis. É um ato de inteligência prática, de adaptação comportamental, de maestria evolutiva. Não há acaso nesse gesto, apenas um cálculo preciso, aprimorado por gerações de abutres barbudos que aprenderam a sobreviver onde outros sucumbiram. A presença deles não apenas limpa a paisagem de detritos que poderiam espalhar doenças, também simboliza um encerramento, o ápice do ciclo da vida. O que começou como uma vida vibrante, passou pela morte, e agora, através do abutre barbudo, retorna à terra, transformado em energia invisível. Apesar do seu tamanho e aparência formidável, o abutre barbudo é uma criatura discreta. Ele prefere regiões mais remotas, longe da atividade humana, onde penhascos verticais oferecem locais seguros para nidificação e vales escondidos garantem acesso a fontes de alimento. Seus voos são silenciosos, seus movimentos, medidos. Ele não caça, ele não persegue. Basta esperar e coletar. Sua vida é uma meditação sobre paciência e utilidade. Cada par de abutres barbudos controla um vasto território que pode ultrapassar 100 km². Eles são monogâmicos e seu vínculo pode durar a vida toda. Juntos, eles procuram os lugares mais inacessíveis para construir seus ninhos, saliências de penhascos impossíveis, protegidos dos elementos e de predadores terrestres. Construir um ninho é uma tarefa monumental. Eles usam galhos secos, lã de ovelha, musgo, ossos e todos os tipos de materiais encontrados. O resultado é uma estrutura ampla e profunda, que é reparada e expandida ano após ano. Neste abrigo suspenso entre a rocha e o céu, a fêmea geralmente põe 1 ou 2 ovos no final do inverno. A incubação é longa e árdua, com ambos os pais se revezando para aquecer os ovos e protegê-los do frio intenso. Geralmente, apenas um dos filhotes sobrevive, o mais forte, o mais determinado. A competição é brutal até mesmo no ninho, porque a sobrevivência nos Alpes recompensa não a compaixão, mas a força e a resiliência. Durante meses, os pais alimentam o jovem abutre barbudo com fragmentos de ossos, ensinando-o a digerir o que os outros descartariam, preparando-o para um destino em que sua vida dependerá de sua capacidade de ler o vento, localizar a morte
e transformá-la em vida. Leva muito tempo para que o jovem se torne independente. Ele primeiro aprende a pular de uma borda para outra, depois a planar desajeitadamente, até que finalmente consegue lançar-se em voo. A taxa de mortalidade juvenil é alta. Muitos não sobrevivem ao primeiro inverno, mas aqueles que conseguem superar as primeiras provas tornam-se verdadeiros senhores do céu. Durante séculos, o abutre barbudo foi alvo de mitos e superstições. Dizia-se que ele atacava cordeiros, que ele pegava crianças, que ele causava infortúnio. Histórias que nascem do medo do incompreendido, da incapacidade de aceitar que um ser tão imponente só pudesse se alimentar de ossos. Essas lendas levaram à perseguição sistemática deles na Europa. Ele foi caçado, envenenado e expulso de vastas áreas de seu território ancestral. No início do século XX, ele havia desaparecido quase completamente dos Alpes, mas a natureza, quando tem a oportunidade, encontra maneiras de curar. Graças aos programas de reintrodução e a uma mudança na percepção pública, o abutre barbudo retornou. Desde a década de 1980, espécimes criados em cativeiro têm sido soltos em locais estratégicos nos Alpes. Os primeiros voos desses pioneiros foram tímidos e incertos, mas, aos poucos, geração após geração, os abutres barbudos reconquistaram os céus que antes eram seus. Hoje, embora seus números continuem pequenos, é possível vê-los novamente voando sobre vales esquecidos, realizando seus rituais aéreos nos picos, cumprindo silenciosamente sua missão de fechar os ciclos da vida. Quando você olha para cima e vê aquela sombra majestosa deslizando sem esforço pelas correntes de ar ascendentes, quando você ouve o bater lento e poderoso de suas asas em um dia ventoso, você entende que não está vendo simplesmente um pássaro. Você está testemunhando um ato de redenção natural, um sussurro de esperança em um mundo que muitas vezes esquece seus guardiões mais silenciosos. O abutre barbudo não precisa de aplausos nem de monumentos. Seu voo é sua proclamação, sua existência, uma elegante resistência contra o esquecimento. Nos Alpes, onde o tempo parece ser medido em eras geológicas, o anjo da carniça continua a escrever sua história. Uma história que não fala de morte, mas de continuidade, de respeito à vida em todas as suas formas, da certeza de que até os ossos, mesmo os que parecem inertes, têm um papel sagrado na grande estrutura do mundo. E enquanto as montanhas continuarem a subir em direção ao céu, enquanto os vales continuarem a esconder segredos sob a neve, o abutre barbudo permanecerá lá, pairando sobre nós, lembrando-nos de que na morte também há beleza, e na paciência, uma forma de imortalidade.